Tempo de intervalo entre séries, uma variável do treinamento de força muitas vezes negligenciada ou então utilizada de forma errada. No entanto, tem muita influência sobre os ganhos de força e hipertrofia muscular. Você sabe algo sobre intervalo? Já escutou muita coisa a respeito? Assista esse vídeo, vou trazer informações valiosíssimas para você aprender a manipular de forma coerente esta importante variável do treinamento de força. Vamos lá! O intervalo entre as séries tem como objetivo básico permitir que o músculo se recupere energeticamente após um esforço, ou seja, após sucessivas contrações musculares de um determinado exercício, teremos a depressão ou a sua diminuição das reservas de substratos energéticos intramusculares, como o ATP, a creatina fosfato e a glicose. E além disso, o acúmulo de produtos das reações de transferência de energia por estas fontes. Sendo assim, o tempo de intervalo dado entre o exercício nos permite, mesmo que de forma parcial, recuperar estas fontes energéticas para que uma nova tarefa possa ser realizada. E este tempo dado para a recuperação caracteriza o intervalo entre as séries e exercícios na musculação. Então, de cara, já podemos entender que quanto maior o tempo dado para o intervalo entre as séries, teoricamente mais recuperado estará o músculo e, consequentemente, maior capacidade de produzir força para a próxima série. Digo teoricamente porque alguns fatores podem influenciar este tipo de recuperação e a sua influência sobre o desempenho entre as séries. Seriam elas a carga mobilizada, ou seja, a intensidade utilizada no exercício, o tipo de exercício, se é mono ou pluriarticular, nível de treinabilidade do indivíduo, trata-se de um indivíduo treinado ou destreinado, e talvez uma das mais importantes variáveis, se o treinamento é realizado em falha muscular concêntrica. Bem, desta forma vimos que não é tão fácil assim determinar um tempo preciso a ser utilizado numa série de musculação. Mas você deve estar se perguntando, qual seria então o tempo ideal de recuperação que devo utilizar nos programas de musculação? Programas esses que objetivem força e hipertrofia muscular. Diversos trabalhos científicos têm comparado os efeitos agudos e crônicos de diferentes intervalos entre as séries sobre o desempenho da força máxima, resistência de força, respostas hormonais e o ganho da massa muscular. Eu mesmo, em 2009, em parceria com outros pesquisadores da área, publiquei em importante revista científica uma revisão sobre o tema. Desta forma, separei algumas dicas e maneiras de manipular o intervalo entre as séries nas diferentes manifestações da força muscular e hipertrofia. Quando objetivamos manter o volume de carga, ou seja, fazer a maior quantidade possível de repetições em cada série para uma mesma carga, ou mobilizar a maior carga possível dentro de uma determinada faixa de repetição, sugere-se intervalos iguais ou maiores do que 3 minutos. Neste caso, também me refiro a trabalhos com cargas elevadas, acima de 90% de RM, que objetive o aumento da força máxima. Porém, esse tempo parece um pouco fora da realidade dos programas de musculação desenvolvidos nas academias, onde normalmente o tempo destinado ao intervalo é bem maior. De fato, os intervalos curtos, ou seja, abaixo de 1 minuto, têm sido associados a um aumento nas concentrações dos hormônios anabólicos pós-treino, sendo mais comumente estudados a testosterona, o GH, o cortisol e o IGF-1. Como sabemos, esses hormônios possuem muita importância nos processos relacionados à síntese de proteínas no músculo e, consequentemente, no aumento da massa magra. Então quer dizer, se quero melhorar a força máxima e trabalhar com cargas elevadas, devo utilizar intervalos maiores, ou seja, acima de 3 minutos, e se busco aumentar a massa muscular, devo utilizar intervalos curtos, abaixo de 1 minuto? Parece meio óbvio, mas não é bem assim que funciona. Os estudos que mostram o aumento das concentrações dos hormônios anabólicos são em sua maioria de efeito agudo, ou seja, mostram essa concentração logo após o treinamento e o seu comportamento após algumas horas. No entanto, o comportamento desses hormônios de forma crônica, ou seja, após alguns meses de treinamento, parece não apresentar esse aumento significativo e acabam estagnando seus ganhos, não apresentando modificações entre tempos de intervalos diferentes. Reparem nesse artigo publicado em 2009 na revista Journal of Strength and Conditioning Research. Os autores compararam efeitos de 2 protocolos de treinamento, um com intervalo de 1 minuto entre as séries e exercícios e o outro com intervalo de 2,5 minutos. Eles verificaram o comportamento das respostas hormonais agudas, no caso a testosterona, o GH e o cortisol, nos diferentes intervalos entre séries durante 10 semanas de treinamento de força em cargas de 10 RM. E como vocês podem ver, de fato,
A primeira semana é marcada pelo aumento exponencial da testosterona, do GH e do cortisol para o grupo que descansou 1 minuto. No entanto, essa diferença não ocorre entre os diferentes tempos de intervalo após 5 semanas e muito menos após 10 semanas de treinamento, demonstrando até mesmo um retorno às concentrações iniciais do estudo. E o pior não é isso. Quando correlacionamos em longo prazo essas mudanças hormonais com o aumento da massa muscular, aí mesmo que o efeito agudo hormonal perde força e, consequentemente, o uso do intervalo curto entre as séries como algo determinante para a hipertrofia muscular. Podemos ver isso ainda no mesmo estudo citado anteriormente, onde não houve diferenças significativas entre o aumento da área de secção transversa do braço e da perna nos diferentes intervalos entre séries. Os possíveis mecanismos envolvidos entre os ganhos da massa muscular e as respostas hormonais abordarei em outra oportunidade. No entanto, mesmo sabendo das limitações em validar um determinado intervalo entre as séries e suas possíveis respostas em longo prazo sobre os ganhos de força e hipertrofia muscular, vou deixar aqui algumas dicas valiosas sobre o intervalo entre séries para você usar no seu treinamento. Vamos a elas. Use intervalos curtos, abaixo de 1 minuto, com o objetivo de gerar maior estresse metabólico ao músculo. Eu te explico. O aumento do lactato e outros metabólicos gerados durante a recuperação curta, além do aumento das concentrações de alguns hormônios, podem sim contribuir no aumento da síntese proteica e hipertrofia muscular de forma aguda. Use intervalos curtos para objetivos como a melhoria da resistência de força e para indivíduos iniciantes e intermediários que dificilmente treinam em falha muscular concêntrica. Com isso, você reduz o tempo deste público dentro da sala de musculação. Já os intervalos maiores, acima de 2 minutos, são destinados aos trabalhos com cargas elevadas e tempo de tensão menores. Tem muita importância no aumento do estímulo neural, ganho de força e o desenvolvimento da potência. Porém, também podem contribuir para o ganho da massa muscular. Agora o mais importante, alterne constantemente o intervalo e o tipo de estímulo que vai dar ao seu músculo. Defina bem o objetivo da sessão, ou seja, se ela será mais metabólica ou com maior mobilização de carga, e ajuste de forma coerente o intervalo de série que vai utilizar para isso. Possivelmente uma adequação correta do intervalo entre as séries com o objetivo da sessão, assim como da sua associação com outros métodos de musculação, permitirá a continuidade das adaptações e o sucesso do seu treinamento. Curtiu essa dica? O tema é complexo e esta variável é muito importante no treinamento de força. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal da FM Assessoria e ter em primeira mão acesso aos novos vídeos. Nos vemos numa próxima dica. Tchau!